Glória a Deus, aleluia, graças a Deus que nos dá a vitória. Eu me deitei, me acordei, porque o Senhor me sustentou. Graças a Deus que nos dá. Querido Espírito Santo de Deus, vem ungir nesta manhã minha mente, vem ungir meus lábios. Venha colocar a palavra certa para ser entregue para teus filhos que vão estar ouvindo esta palavra, seja agora, nesse instante, seja no decorrer deste dia, ou seja até em outro tempo, em outra época. Abençoa, que essa palavra vá de encontro à necessidade espiritual de cada um dos teus filhos. Tu conheces a fé de cada um, tu conheces também como está a vida emocional também de cada um nesse instante. Então venha, meu Pai querido, direcionar a palavra, a mensagem, que ela possa trazer graça, que ela possa trazer paz, que ela possa trazer conforto, que ela possa trazer consolo, que ela possa fortalecer a fé deste homem, desta mulher. Diz que quando ela é lançada, ela não volta vazia, ela faz aquilo que lhe apraz. Então, que assim suceda neste instante. Essa palavra vai ser e que ela venha fazer na alma, na mente, no espírito, no coração dos ouvintes, aquilo qual ela foi designada. Essa transmissão, abençoa, põe ali tua mão, a tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Graças a Deus. Nesse momento aqui ao vivo, e embora seja 5 horas da manhã, tem dia que já nesse horário não está tão bem. É por isso que às vezes tem dia que fica assim tão ruim a imagem, às vezes falhando, certo? Mas vamos lá, transmitir a palavra em nome do Senhor Jesus. Que ela chegue até você, até sua alma, seu coração e traga bênção para você. Nós estamos agora falando sobre o José. E hoje, então, nós vamos falar mais um pouco sobre ele. O José agora, ele já está como governador do Egito, certo? Trazendo a sua memória, havia se passado 13 anos. Aos 17 anos, os irmãos de José o havia negociado como escravo. Ele foi vendido para mercadores. Somente após depois 13 anos, certo? O período de inveja, seus irmãos o lançaram na cisterna, o venderam como escravo, ele foi prisioneiro, ele foi honrado publicamente 13 anos depois, certo? Tá ok? Então, ao ver ele como governador, alguém pode pensar, que bom, queria ser governador, queria estar no lugar dele, na pele dele. Mas muitos não gostariam de passar o que ele passou. Muitas pessoas às vezes olham para você e gostariam de ter sua vida, mas não sabe o que você já passou, não é verdade? E principalmente na medida que você for crescendo, que você for melhorando de vida, muitos não vão ver o que você passou. Lá na frente, diante da sua vitória, muitos não vão ver que você teve que enfrentar aí um coronavírus, não é verdade? Por exemplo, né? Então, queridos, o segredo de José não estava nas qualidades dele, mas na capacidade que ele tinha de se sacrificar para cumprir a vontade divina. E foi isso aí que levou ele a ter frutos, a ter vitória.
No capítulo 42, nós vamos ver que uma fome abateu sobre a face da terra, porque ele foi eleito como governador, porque como ele já havia orientado o faraó, seria 7 anos e meio de fartura, 7 anos e meio de miséria, que o faraó precisaria de alguém que nesses 7 anos de fartura soubesse poupar, economizar, guardar e ter nos 7 anos de escassez. Assim aconteceu. O faraó viu, o faraó, embora sendo um homem ímpio, porque o faraó, ele se intitulava lá que eles tinham, né? Horus, e Ísis e outros lá. Ele se intitulava Deus. Mas você vê que ele, sendo um homem ímpio, ele viu o Espírito de Deus sobre a vida do José. Para você ver, tem muitas pessoas ímpias que criticam a sua fé. Critica quando você devolve o dízimo, oferta, critica quando você vai para a igreja, lhe chama de fanático, fanática. Há muitos que critica, chamam você de bobo, idiota, imbecil, um monte de coisa. Mas mesmo eles sendo ímpios, eles sabem quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Você vê que o faraó perseguia e assim por diante. Certo, queridos? Espírito de Deus sobre a vida do José. Saiba disso. As pessoas elas sabem quando o Espírito de Deus está sobre a sua vida. Não foi fácil. Ele teve que pagar um preço alto. Pague o preço. Mas que as pessoas possam ver o Espírito de Deus na sua vida. E é principalmente nos dias difíceis que as pessoas veem o Espírito de Deus nas nossas vidas. Este é o momento. Este momento que o mundo está em pânico, este momento que o mundo está sem saber o que há de vir por aí, é neste momento que o mundo tem que ver que sobre a sua vida está o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai dar a você graça, que vai dar a você paz, que vai dar a você tranquilidade emocional, espiritual, sabedoria, para você continuar conduzindo a sua vida. Seja com máscara ou sem máscara, seja com gel ou sem gel, podendo cumprimentar ou não. O importante nessa hora é o Espírito de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. E saiba que nós viveremos dias onde nós precisaremos e muito do poder de Deus, da unção de Deus, da presença de Deus, através da pessoa maravilhosa do Espírito Santo em nossa vida. É o Espírito de Deus que vai fazer da graça, paz, nos fazer em frente e prosseguir esta jornada, esta caminhada. Mesmo, muitas vezes, os nossos sonhos sendo lançados num buraco, numa cova, num poço, numa cisterna. Mesmo, muitas vezes, sendo traído até pelas pessoas, até que muitas vezes sendo incompreendidos, muitas vezes sendo alvo de invejas, de ataques de adversários, às vezes até de pessoas ao nosso redor. Mas é nessa hora que vai fazer a diferença. A nossa caminhada com Deus, a nossa caminhada com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aleluia. Ele foi vendido, mas a fome... E no capítulo 42, o Jacó chama seus filhos, olha, vocês vão ter que ir no Egito. O Jacó agora ele tinha o Benjamim, era o filho mais novo. Só que o Jacó não deixou ir para protegê-lo, para que mal algum não sucedesse. Os irmãos de Jacó concordaram. Isso mostra que os irmãos de os 10 filhos de Jacó, eles olhavam o Benjamim diferente do José.
O José eles olhavam com raiva, com ódio, a ponto de dele. O Benjamim era o caçula, eles a procuravam proteger o Benjamim. Talvez com a alma deles pesada, talvez com a alma deles triste, certamente a alma deles ferida, machucada, porque eles haviam feito a José. Então eles protegeram o Benjamim e partem na jornada para Israel. E nós vamos ver 7, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, falou-lhes asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. Deus conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. A Bíblia diz aqui, José, pois, lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra? O José, a gente pode ver, estava ferido, machucado. Você vê que ele falou com eles asperamente. Eu já falei aqui, sempre quando a pessoa fala de uma forma áspera, é porque está acontecendo alguma coisa. Sempre quando você fala, às vezes, de uma forma áspera com alguém, é porque está acontecendo alguma coisa. Certo? Normalmente, queridos, é porque às vezes a pessoa está preocupada, às vezes ela está chateada, às vezes é a falta de dinheiro e assim por diante. Normalmente, quando a pessoa fala com o outro de uma forma áspera, é porque está acontecendo alguma coisa. Às vezes a pessoa está chateada, está aborrecida, às vezes com aquela pessoa, às vezes com outra pessoa, e assim por diante. E ele aqui falou de uma forma áspera, certo? Com os seus irmãos. Nesse encontro. Faça ideia, ele zombando dele, lá vem o sonhador, depois lança ele na cisterna, depois trama matá-lo, depois o vende. Certamente tudo isso aí passou em sua mente. Né? No capítulo 45, 4 a 15, nós vamos José acertando a situação com seus irmãos. Mas aqui, no momento, ele os tratou com rispidez, aspereza. Certo, queridos? Depois do capítulo 41, do versículo 1 a 15, fala que os irmãos de José desceram outra vez ao Egito. Aqui teve a primeira descida, eles desceram, né? E depois eles desceram a segunda vez, onde José prende um, depois ele ordena que enchesse os seus sacos de trigo, lhe restituísse o dinheiro a cada um no seu saco, e até que eles, no capítulo 43, de novo. Por quê? Porque a fome persistia. Então, isso os irmãos de José voltaram ao Egito para comprar mais mantimento. Aí 43, 1 a 15, é o que nos relata. Eles presentes. E mais uma vez prostraram-se diante do José. Até então, eles não sabiam que o governador que eles estavam negociando era o irmão deles, o irmão que eles haviam rejeitado, desprezado. Né? José lhes preparou dessa vez agora um banquete. Certo, queridos? Agora ele ofereceu um banquete
para seus irmãos. Outro dia eu estava falando com vocês aqui sobre o Isaac. O Isaac, o pai dele, Abraão, havia cavado poços, o inimigo tapou, o Isaac desentulhava, o inimigo entulhava, até que o inimigo desentulhou, desistiu, e um dia o inimigo foi. E o Isaac falou, vocês não gostam de mim, o que vocês estão fazendo aqui? Mas eles foram até ele. O que o Isaac fez? Preparou um banquete para o inimigo. E enquanto ele estava naquele banquete, o Isaac recebeu uma boa notícia, que mais um poço havia jorrado água. E que era o melhor, o maior poço. Então, no momento que ele lidava com o inimigo e preparava um banquete para o inimigo. Nós vemos que Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos amigos, os amigos chamados como amigo da onça. Deus mudou a sorte por aqueles seus amigos. Agora a gente vê aqui o José fazendo banquete para aqueles seus irmãos que o havia machucado, que o havia traído. Então o Espírito de Deus manda eu te perguntar, como é que você tem tratado seu inimigo? Como é que você tem tratado aqueles que perseguem? Jesus disse, orai pelos que vos perseguem. Como é que você tem tratado aqueles que têm falado mal de você? Porque Jesus disse assim, bendizei ao que vos maldize. A Bíblia nos ensina a pagar o mal com o bem. Quando você paga o mal com o bem, Deus honra você. Deus é que vai honrar você pela sua nobre atitude. A pessoa vê isso como uma atitude nobre. A gente bendizer o que nos maldiz, a gente orar pelos que nos perseguem, e a gente vê que esses homens, a fé deles com Deus era tão maravilhosa, era tão grande, que ele faz um banquete para seus irmãos. Aleluia! Uma mesa farta para aqueles que haviam causado a ele só o mal. E o José, queridos, ele foi capaz de fazer isto porque havia deixado o passado para trás. Ele, quando os recebeu, com eles de uma forma áspera. Mas agora, o José, ele entendia. Romanos 12, 17, o apóstolo Paulo diz assim, a ninguém tomeis mal, torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Certo? É o que a Bíblia é de praxe, o homem ser levado pelo seu temperamento, pelo seu sistema nervoso, a pagar o mal com o mal. É de praxe o ser humano fazer isso. Mas o ensino bíblico não é este. O ensino bíblico é pagar o mal com o mal. Então, queridos, do versículo 15 em diante, é que nós vamos ver que os irmãos de José jantam com ele. Então você vê que aqui no capítulo 43, do versículo 4 até 15, o José, ele dá a seus irmãos um tratamento diferente daqueles que os seus irmãos o haviam dado. É lógico que até aqui ele já os havia testado, já os havia feito sofrer, né? Prendendo um deles, falando para eles trazerem o Benjamim, colocando lá o dinheiro de volta no saco deles. Talvez era uma forma de castigá-los. Mas o importante é que aqui agora, nesse capítulo, o José já tinha uma outra visão, um outro pensamento, uma nova atitude, que você possa crescer, que você possa amadurecer. Você que já foi ferido pelas pessoas, já foi machucado por alguém, independente se foi alguém da sua família, independente se foi o seu cônjuge, independente se foi seus filhos, se foi parente, se foi amigo, se foi vizinho, que você possa crescer, que você possa amadurecer, que você
quando a palavra de Deus diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Que você possa entender que a humilhação que você passou, o sofrimento que você passou, Deus viu. Deus viu. Isso não passou desapercebido aos olhos de Deus, não. Ele viu as suas lágrimas de raiva. Ele viu os seus pensamentos de rancor. Ele viu os seus pensamentos de vingança, seu desejo de vingança, seu desejo de ver a pessoa sofrer, padecer. A alegria ao ver aqueles que te aborreceram sofrer. Oh, bem feito, que bom, é isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Mas Deus, esse momento que o Brasil vive, a gente sabe as questões de pecado do nosso país, pecado da humanidade, mas não é por isso que a gente vai ficar só falando nisso, não é verdade? O pecado, pois o mundo está merecendo. Nós sabemos disso, que é resultado do pecado, resultado da desobediência a Deus, das famílias, do ser humano. Mas mesmo assim nós temos que apresentar para a humanidade que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus faz todas as coisas como lhe agrada, que Deus está no controle de tudo, mesmo nesse momento que parece que o mundo está descontrolado, parece que os governantes fazem o que quer, lança bomba do jeito que quer, mata do jeito que quer, destrói do jeito que quer, parece que o mundo está governado. Mas a Bíblia ensina que não, que na verdade Deus tem tudo sob controle. Naquele período também, o Egito enfrentava guerras, o Egito tinha inimigos, mas Deus ele olha com compaixão, com misericórdia. Deus tinha um povo para cuidar do povo dele. É por isso que quando eles revelam para José, a Bíblia diz que houve um grande choro. E a Bíblia diz que José falou para os irmãos deles o seguinte: olha, o mal que vocês tentaram me causar, me fazer, Deus fez com que se transformasse em bem. Certo? Então, a gente vê aí do capítulo 43, 30 e 31, diz assim: depois lavou o seu rosto e saiu, conteve-se e disse: pão de pão. Serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus. Tanto é abominação aos egípcios. Você vê aí, queridos, que José chorou. Foi o momento que o versículo 29 fala que ele levantou seus olhos, viu a Benjamim, seu irmão, o filho da sua mãe, né? E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram por causa do seu irmão, procurou onde chorar e entrou na câmara e chorou ali. Você já notou que nem sempre a gente chora na frente dos outros? Muitas vezes você chorou escondido, às vezes você chorou dentro do quarto, às vezes você chorou dentro do banheiro. Quantas vezes você chorou escondido? O José, naquele momento, ele viu o irmão dele caçula. Ele chorou, mas ele se escondeu para chorar, né? Ele se escondeu. Quantas vezes você chorou escondido, né? Mas Deus sabe. Quantas vezes você chorou ali, segurou o choro. Então, nós vemos aqui, Gênesis 43, esse trecho aqui, 29 a 31, sobre o choro de José. Então, era muito difícil para ele conter as lágrimas, mas ele tinha que agir desta forma pela razão e não pelo coração. Então, você vê, até na hora de chorar, ele foi chorar escondido, porque ainda não era o momento dele se revelar ali para seus irmãos. Nós vemos depois Gênesis 44, 18. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor meu, deixa, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor,
e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Nós vemos aí que José, ele havia provado seus irmãos até aquele momento para saber se eles permaneciam com o mesmo caráter. Mas, ao defenderem Benjamim e se oferecerem para ficar no lugar dele, como escravos, mostraram-se que haviam sido transformados. Semelhantemente, Deus, ele espera de cada um de nós atitudes que mostrem arrependimento. Por quê? Por que José estava testando eles? Porque José queria saber, será que esses caras melhoraram? Será que o caráter deles mudou? Será que eles amadureceram? Será que eles arrependeram do que eles fizeram comigo? Então foi quando o José os provou. Seguinte, Benjamim vai ficar aqui. Benjamim vai ficar comigo. Então eles tentaram proteger o Benjamim. Né? Para ver, vamos ver como é que esses caras agora estão agindo. Então, queridos, assim também é Deus. Muitas vezes ele nos prova para ver como é que está o nosso caráter, para ver como é que está a nossa personalidade. Às vezes um dia alguém prejudicou você, você ficou triste, com raiva. Aí você pensa assim que nunca mais ninguém vai lhe prejudicar. Aí você pensa assim que nunca mais ninguém vai se levantar contra você. E de repente Deus permite. Sabe para quê? Para ver se você cresceu, para ver se você amadureceu, para ver se você vai dizer assim, quer saber de uma coisa, deixa para lá. Vou colocar na mão de Deus. Deus é minha testemunha, Deus está vendo. Eu abençoo em nome de Jesus. Quer saber uma coisa? Minha é a vingança do Senhor. Meu Deus, eu perdoo, vou deixar para lá, eu perdoo. Tua palavra diz que minha é a vingança. Aí quando você tem essa atitude, Deus diz para você assim, está aprovado. Porque é isso que Deus espera de nós. Que nesse momento a gente possa dizer, quer saber de uma coisa, meu Deus, eu vou colocar na tua mão, eu não vou guardar mágoa, eu não vou guardar rancor, eu não vou guardar ódio, eu não vou guardar ainda no meu coração, não. Senhor, a tua palavra diz o seguinte, minha é a vingança, diz o Senhor. Tá na mão de Deus, deixa para lá. Aí você olha para o seu adversário, para o seu inimigo, você olha para aquela pessoa ali que te prejudicou. Oi, fulano, pai, tudo bem? Quer tomar um cafezinho? Quer tomar um suco de maracujá? Quer tomar aqui um suco de acerola? Um suco de cajá, cajarana, cajaimbu, siriguela? Eita, você quer? Vem tomar um suco comigo. Aí Deus, opa, esse aqui cresceu, esse aqui amadureceu. É isso que Deus espera de nós. Foi por isso que José, Deus permitiu ele passar aquela situação para ele crescer, e foi por isso que José provou também os irmãos dele. Ele provou os irmãos dele, para ver se os irmãos dele haviam crescido, né? Para ver se os irmãos dele haviam amadurecido. E só aqui no capítulo 45 é que José, ele se dá a conhecer a seus irmãos. Mas nós vamos parar aqui para orar. Eu espero que o que nós vimos até aqui tenha sido suficiente para Deus tratar com você. Só no 45 aí que ele vai se revelar aos seus irmãos e vai dizer para eles, olha, eu sou José. Mas antes disso aí você vê que houve prova de todos os lados. O José teve que amadurecer, levou 13 anos para ele aprender, crescer, amadurecer, ser preparado para se tornar governador. E depois nós vemos aí, até o capítulo 44, ele provando os irmãos, testando os irmãos, para ver o caráter dos irmãos, para ver como é que os seus irmãos iriam agir, para ver se os seus irmãos haviam mudado de caráter, de personalidade, haviam melhorado, haviam crescido como cidadão, haviam crescido como ser humano, antes de se dar a conhecer a eles. Assim é o nosso Deus. Deus tem bênção para nós, mas antes, muitas vezes, nós temos que mudar nosso caráter, nossa postura, nossa atitude, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de decidir, a nossa maneira de posicionar,
Glória a Deus. E este é o momento de posicionarmos com fé. Este é o momento que Deus precisa que você e eu venhamos tomar posição de cidadãos do céu, não cidadãos aqui da terra. Na terra, ele vai ficar com medo, ele vai ficar lamentando, ele vai ficar lamentando, ele vai ficar lamentando, mas Deus quer que nesta hora nós tomemos postura de cidadão do céu, cidadão do céu, cidadão do céu, cidadão do céu, crendo, primeiro, que a praga não chegará à nossa tenda, ter paz e tranquilidade. Segundo, chegou, ele é Deus para curar. Aí se levar alguém, levou, é porque estava na hora dessa pessoa estar na glória com o Senhor, aleluia. Essa é a postura dos céus. Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, eu estou encerrando essa palavra, eu estou encerrando esse momento, te agradecendo por teus filhos que ouviram, que receberam essa palavra, aqueles que no decorrer deste dia ou algum outro dia vão ouvir essa palavra, que o Senhor possa usar essa palavra, tocar na mente, tocar na alma, tocar no coração, que essa palavra possa trazer paz, graça, livramento, despertamento, possa trazer tranquilidade emocional, tranquilidade espiritual para teus filhos nesta manhã, para a minha vida, para a minha família, para minha esposa, meus filhos, meus netos, para meus irmãos, para meus sobrinhos, como também para a membresia da Quadrangular 37 aqui em Curitiba e, enfim, para meus filhos na fé que temos lá em Fortaleza, no Ceará, nossos irmãos que têm nos acompanhado, que têm nos abençoado, que têm curtido, que têm compartilhado, e por todos aqueles, ó Deus, que virem a receber essa palavra, que essa palavra traga graça, traga paz, paciência, venha fortalecer, venha contribuir para moldar o caráter e a personalidade do teu filho e da tua filha. Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. E nós temos culto hoje às 8 da manhã e às 19 horas e teremos a live também. Participe conosco, compartilhe, faça a sua sala de vídeo para que outras pessoas possam receber essa palavra. Um beijo no coração de vocês. Bom dia mesmo.